Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Aqui é o professor Danilo e hoje nós vamos estudar um pouco de equações do segundo grau com uma incógnita. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então, vou escrever aqui uma equação como exemplo. Por exemplo, 2x² mais 3x menos 2 igual a 0, por exemplo. Então, o que é que faz com que essa equação ela seja caracterizada como uma equação do segundo grau? Perfeito? Então, se você observar a incógnita x, nós temos a incógnita x aqui nesse termo, e nós temos a incógnita x aqui nesse outro termo. Perfeito? Veja que no primeiro termo aqui, o meu x está sendo elevado ao quadrado, e no meu segundo termo aqui, o meu x está sendo elevado a 1. Quando não temos nada no expoente, nós subentendemos que é 1. Portanto, o maior expoente que está aparecendo aqui nessa equação é o expoente 2. Ok? Então, daí nós dizemos que essa equação é uma equação do segundo grau. Ok? E é uma equação do segundo grau com uma incógnita, porque aqui na equação a única incógnita que nós temos é a incógnita x. Ok? Não é uma equação que tem x e y, duas incógnitas, não. Essa equação tem apenas uma incógnita, que é a x, e o maior expoente que está aparecendo nessas incógnitas aqui é o expoente 2. Portanto, por isso que nós chamamos essa equação de equação do segundo grau. Perfeito? Então, por definição, uma equação do segundo grau, ela sempre tem que ter algum termo onde o x está sendo elevado a 2. Obrigatoriamente tem que ter esse termo. Se não tiver esse termo, então não é uma equação de segundo grau. Por exemplo, se eu escrevesse essa equação aqui, 3x mais 4 igual a 0, por exemplo, veja que a minha incógnita aqui, incógnita x, está com o expoente 1, no caso. Então, aqui não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Perfeito? Então, não esquece, para que a equação seja caracterizada como equação do segundo grau, nós temos que ter esse termo aqui com x ao quadrado, obrigatoriamente. Perfeito? Então, de uma maneira geral, uma equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui. Vou explicar para vocês essa escritazinha aqui. Então, de uma maneira geral, uma equação do segundo grau, ela tem esse formato. Ou seja, ela vai ter um termo que tem um x ao quadrado. Esse termo é obrigatório que ele esteja presente na equação. Tem que ter um termo com x ao quadrado, senão não é de segundo grau. Porém, esse segundo termo aqui e esse terceiro termo aqui pode aparecer ou não. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa equação aqui. Vamos supor 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Essa equação se caracteriza como uma equação do segundo grau? Claro que sim, porque aqui nós temos um termo que tem o x elevado ao quadrado. Se você comparar essa equação que eu escrevi aqui com o modelozinho que eu escrevi aqui em cima, a única diferença dela é que nós não teríamos esse terceiro termo nela. Mas aí não tem problema, contanto que o termozinho que tem o x ao quadrado esteja presente. Perfeito? Então, isso nos leva a deduzir o seguinte, que uma equação do segundo grau, que é escrita dessa forma aqui, ela pode ter qualquer número aqui no lugar de C, ela pode ter qualquer número aqui no lugar do B, só que no lugar do A, você pode ter qualquer número, você só não pode ter o 0.
Por que você não pode ter o zero ali no lugar do A? Porque se você tivesse zero ali no lugar do A, então ficaria 0x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Só que 0 vezes o x ao quadrado vai dar 0. Portanto, você não teria o termo com o x ao quadrado, você só teria os outros dois termos. Então, isso descaracterizaria essa equação aqui. Não seria mais a equação do segundo grau. Perfeito? Então, resumindo nossa história aqui. Para que você tenha uma equação e essa equação seja uma equação do segundo grau, o númerozinho que aparecer aqui multiplicando o x ao quadrado, ele não pode, em hipótese alguma, ser igual a 0. Ok? Então, esse númerozinho aqui que está do lado do x ao quadrado pode ser qualquer coisa, só não pode ser 0. Esse númerozinho aqui, b, que pode ser qualquer coisa, porque mesmo que ele seja 0, isso não vai descaracterizar a equação, vai continuar existindo esse primeiro termo, que é o que importa para a gente, e o c também pode ser qualquer número, ok? Então, o a, o b e o c, eles podem ser quaisquer números reais, mas a única restrição que nós temos aqui é para o a. O a ele não pode ser 0, perfeito? Agora, vamos classificar nossas equações aqui em dois grupos. Nós vamos ter as equações completas, e nós vamos ter as equações incompletas. Nós vamos ter esses dois grupos aqui, certo? O que seriam as equações completas? Olha só, vamos recapitular aqui. Como é que é o nosso modelo de equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, ela tem esse formatozinho aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse aqui é o nosso modelo. Perfeito? Então, para que ela seja completa, ela obrigatoriamente tem que ter esses três termos. Ela tem que ter os três termos. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Vamos lá. Comparando essa equação com o nosso modelo, quem seria o nosso a? O nosso a é o número que está multiplicando o x ao quadrado, que olhando aqui para essa equação é o número 3. Então, portanto, aqui o a é igual a 3. Quem seria o meu b? O b é o número que está multiplicando o x. Então, vamos aqui para a nossa equação. Então, meu b, no caso aqui, é igual a 5. E o meu c, olhando aqui para a nossa equação, será o menos 2. Então, c igual a menos 2. Então, veja só. O a, nós sabemos que não pode ser 0, então, de fato, não é. Então, ok. Certo? E vejam que tanto o b quanto o c, nesse caso, eles são diferentes de 0. Então, tanto b quanto c, b e c, eles são diferentes de 0. Então, sempre que o b e o c eles forem diferentes de 0, nós vamos ter uma equação completa, ou seja, nós vamos ter uma equação com os três termos. Perfeito? Agora, pela lógica, né, uma equação incompleta seria uma equação onde está faltando um desses dois termos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a equação menos 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. Olha, é a equação de segundo grau, porque eu tenho um termo aqui com x ao quadrado. E comparando nossa equação com o nosso modelo aqui de cima, o nosso a vai ser igual a quem? A menos 2. Lembre-se, o a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. O meu b será, olha, o b é o número que está multiplicando o x, no caso aqui o meu b é igual a 4. E veja, nós não temos o termo com c aqui. Então, isso significa que o meu c é igual a 0. Então, veja só, nós temos aqui o c sendo igual a 0. Então, isso aqui é uma equação incompleta.
Perfeito? Outro exemplo aqui de equação incompleta seria o seguinte. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o meu C foi igual a 0. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho isso aqui, olha, 5x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vamos lá. Quem vai ser o meu A? Lembre-se, o A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, no caso aqui é 5. E o meu B, veja só, quem é o meu B de acordo com o meu modelo aqui? O meu B é o número que está multiplicando o x, ó, sem ser o x ao quadrado. Mas se você olhar aqui na equação, você não tem termo com x. Então, isso significa que o meu B é igual a 0. E o meu C, nesse caso aqui, vai ser o menos 4. Então, veja que nesse caso aqui, olha só, o B está sendo igual a 0. E no meu caso anterior, era o C que estava sendo igual a 0. Certo? Então, também se caracteriza como equação incompleta. Perfeito? Vamos fazer mais um terceiro exemplo. Vamos fazer aqui mais um terceiro exemplo. Então, digamos que eu tenha menos 3x ao quadrado igual a 0. Vamos lá. Quem que vai ser o meu A? O meu A vai ser igual a menos 3, que é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Quem seria o meu B? O meu B é aquele número que está multiplicando o x sem estar ao quadrado. Então, nesse caso, nós não temos esse termo aqui. Então, significa que o meu B é igual a 0. E eu também não tenho aquele outro termo independente, que está sem o x. Então, significa que o C é 0. Então, veja, nesse caso aqui, tanto o B quanto o C foram iguais a 0. Então, resumindo, o que seria uma equação do segundo grau incompleta? É aquela equação do segundo grau onde ou C é 0, ou o B é 0, ou tanto o B quanto o C são iguais a 0. Então, isso é o que caracteriza uma equação do segundo grau incompleta. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver como que nós resolvemos essas equações. Perfeito? Um abraço e até a próxima.